Bem-vindas e bem-vindos ao nosso debate online, Nova Geopolítica Internacional e o Papel do Brasil. Eu quero dar um cumprimento especial aos nossos panelistas, aos nossos debatedores e debatedoras que estão nos acompanhando do Brasil, da Colômbia e dos Estados Unidos, e também ao público que está dividido mais ou menos no momento em 50% do Brasil e 50% da Alemanha. Meu nome é Luiz Ramalho. Eu represento o Latin America Forum, em português, Fórum da América Latina de Berlim, e tenho a honra de moderar esta conversa em nome do ciclo de debates Brasil-Berlim. Eu vou explicar um pouco mais tarde do que se trata. Com o apoio da querida co-moderadora Miriam Zawa. Miriam é do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Livre de Berlim. Quer falar alguma coisa, Miriam? Olá a todos, sou Miriam Mazawa, uma pesquisadora no Instituto Latino-Americano. Também represento o Centro das Pesquisas Brasileiras e, sim, sou a co-moderadora deste evento. Obrigada, Luiz. Bom, a Miriam vai ter a função muito importante de coletar, sistematizar e passar as questões e os comentários de vocês para os palestrantes mais tarde no evento. Esse evento conta com o apoio do LAF, Fórum da América Latina, Fundação Rosa Luxemburgo, Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Livre de Berlim, MESILA, que é o Centro de Pesquisas e Diálogo com sede em São Paulo. E como eu mencionei, também faz parte do ciclo Diálogos Brasil-Berlim, um ciclo que já acontece há mais de 5 anos e é formado por uma colisão de organizações que inclui também, além dessas que eu já mencionei, as fundações Friedrich Ebert, Heinrich Böll, as agências de cooperação Misério e Pão para o Mundo, a Rede de Solidariedade com o Brasil Cobra, a ONG FDCL e a Iniciativa Brasil Berlim. Me permitam um pouquinho de comercial do que é o Latin America Forum, o Fórum na América Latina. É uma associação sem fins lucrativos com o objetivo de criar pontes entre Berlim, Alemanha e América Latina, um espaço de encontros e intercâmbios de militantes, ativistas, estudantes, pesquisadoras, pesquisadores, academia e muita gente da cooperação internacional, pessoas que viveram na América Latina, que tiveram uma vivência profissional na América Latina e latino-americanos também. O nosso principal trabalho é a organização de eventos públicos para debater temas relevantes para a América Latina e para as relações entre o Brasil e a América Latina. Bom, com isso, fiz as honras e os créditos. Agora vamos ao contexto do nosso evento. Nos últimos anos, assistimos a uma reviravolta importante na política externa brasileira depois daqueles anos de isolamento, aqueles anos de participação ridícula do Brasil em fóruns internacionais com Jair Bolsonaro. O Brasil realmente estava numa situação de pária. Ninguém queria cooperar com o Brasil. Com o retorno de Lula, é possível e está acontecendo a retomada do papel do Brasil como ator global, um papel que ele já cumpriu, o Brasil já cumpriu nos primeiros mandatos de Lula e de Dilma Rousseff. E alguns marcos recentes contribuem para esse protagonismo do Brasil. O primeiro, a presidência do G20 no ano passado, com resultados concretos. O G20 trouxe, por exemplo, o lançamento de um programa de combate à pobreza, trouxe várias hum, coisas específicas, bem específicas, como taxação de bilionários, muita coisa que aconteceu e que está tendo continuidade agora, em sequência da presidência do G20 através da África do Sul. Temos também a presidência do Brasil dos BRICS ampliados, ou seja, não só Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, mas também Egito, Etiópia, Irã, os Emirados Unidos e alguns outros convidados. E essa presidência dos BRICS
vai ter a sua cúpula em início de julho, 4 e 5 de julho, no Rio de Janeiro. E o terceiro evento que nós mencionamos na convocação foi e é a COP30, a possibilidade das negociações climáticas que vão acontecer em Belém do Pará, no Amazonas, no qual o Brasil também quer ter um papel de protagonista. Mas esse protagonismo não vem acompanhado de algumas contradições e alguns desafios. Por exemplo, como o Brasil vai lidar com a polarização crescente, a polarização global, como lidar com o retorno de Trump à presidência dos Estados Unidos com uma, uma agressividade, uma violência anunciada forte, como e poderia o Brasil exercer um papel de mediador que Lula sempre gostaria de ter, por exemplo, em conflitos internacionais como na Ucrânia, no Oriente Médio, hum, re- situações regionais como as eleições na Venezuela, são questões, desafios, e um desafio maior eu sinto na correlação entre a política interior do Brasil e a política externa. Nós estamos no momento em que o ex-presidente Bolsonaro está em julgamento por um golpe. Ele, mais um grupo de generais aloprados e a turma louca que acompanha ele, e o seu filho, o 02, Eduardo Bolsonaro, abandonou o seu mandato parlamentar, fugiu para os Estados Unidos, está lá fazendo lobby para os Estados Unidos sancionarem o Tribunal, Supremo Tribunal Federal do Brasil. É uma loucura. Mas as redes de atuação da extrema-direita nós não devemos subestimar, não devemos subestimar. É um exemplo claro. Eu quero mencionar também, antes de passar a palavra para os debatedores, dois episódios recentes que ilustram também uma certa insegurança. O primeiro, o aperto de mão de Lula e Vladimir Putin na sexta-feira passada, no mesmo momento em que o novo chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, o presidente da França, os primeiros ministros da Grã-Bretanha e da Polônia se movimentaram para Kiev e fizeram um apelo bastante sério ao presidente Putin para que ele cedesse um cessar-fogo de 30 dias sem condições. E muita gente, muitos amigos e colegas me perguntaram, mas Luiz, qual é o ganho do Brasil e do presidente Lula de demonstrar essa amizade com a Rússia e com o Vladimir Putin? Qual é o ganho econômico, político? Qual é a lógica que está por trás? Meus amigos e minhas amigas, eu não dei uma resposta a essas perguntas. Eu quero que vocês me ajudem a responder durante o debate. Agora, o segundo evento, esse sim, eu tenho certeza que tem um ganho político e econômico, que é o encontro do Brasil, da delegação brasileira, hoje em Pequim. Eu olhei no fuso horário, eu acho que o jantar acabou agora, o jantar oferecido à delegação brasileira, a delegação, uma grande delegação com o setor privado, com um, políticos, etc. Uma série de acordos vão ser assinados ou já foram assinados e muitas promessas de investimento no Brasil por parte da China. E, além disso, é o encontro entre a China e o CELAC. E o CELAC é a Organização dos Estados da América Latina e do Caribe, uma organização muito cara e muito querida por Lula. E Lula está acompanhado de Boris do Chile e Gustavo Petro da Colômbia. E aí sim nós vamos ver alguns ganhos econômicos e políticos desse segundo fato. Bom, já falei muito, a introdução já vou encerrar com ela e vou passar a parte mais importante do nosso debate, que é a participação dos panelistas. E como vamos fazer isso?
duas rodadas. A primeira rodada, de 10 minutos, nós vamos pedir aos quatro panelistas que introduzam os seus pensamentos. Receberam algumas questões com antecedência, mas eu vou também fazer a introdução para cada um. Vou apresentar cada um no momento de sua fala. Depois dessa rodada, voltamos à participação dos panelistas e vão ter a oportunidade, em 5 minutos ou mais, dependendo do tema, de ou responder a outra a contribuição de outro participante ou acrescentar alguma coisa à sua participação. Vamos ver se a gente cria algum tipo de questionamento entre vocês, certo? Bom, e depois disso, entra a Miriam e vai apresentar as perguntas que espero estejam já sendo colocadas no chat, no Q&A, para apresentar essas perguntas e comentários a vocês. Vou começar com o Andreas Ben. Andreas é sociólogo, é jornalista, tem uma grande milhagem de Brasil, tem mais de 20 anos no Brasil, trabalhou com ONGs, trabalhou com a mídia, trabalhou com os sindicatos durante um período longo, sindicatos alemães e brasileiros, mas é agora o diretor da Fundação Rosa Luxemburgo. E além de ser o representante da Fundação no Brasil, ele cumpre um papel na Fundação de cobrir, de analisar os processos de geopolitização globais. Ou seja, além do Brasil, ele tem uma visão mais global do que está acontecendo. Andreas, por favor, como você avalia as contradições e potencialidades da política externa brasileira neste cenário de polarização e transformação? Qual é a real influência que você vê no Brasil busca exercer nos três eventos que eu mencionei, o G20, BRICS e COP? E essa ambição do Brasil de ser um mediador é realista? Falando da Alemanha, já que é uma fundação alemã, quais são os riscos e oportunidades da cooperação do Brasil com a Alemanha, ainda mais nesse momento de rompimento, mais ou menos, rompimento entre Trump e a União Europeia? Bom, você tem 10 minutos, Andreas, a palavra é sua. Obrigado, Luiz. Eh, Quero agradecer a todos os organizadoras desse evento, o convite, né? E especialmente cumprimentar aqui na nossa mesa virtual, a Letícia, a Mônica e o James e todos os que participam aqui desse evento. Luiz, você fez muitas perguntas, vou tentar responder, né, no tempo que tem, mas antes disso, como introdução, também dizer qual o papel, qual a importância da política exterior no Brasil, como na grande maioria dos países, não é a parte da política mais importante. Como você também já mencionou, a situação política interna do Brasil é complicada e eu só quero completar que o governo Lula está numa situação difícil porque ele não tem a maioria no Congresso, nem no Senado, nem no Parlamento, e isso lida a uma situação que muitas vezes, em comparação com os primeiros mandatos que ele tinha, ele não tem tanto poder. Às vezes, ele até que parece um presidente sem poder para realmente realizar a sua política, e isso é uma grande dificuldade na política interna. Segundo, também na política econômica, a gente vê um desempenho bastante bom, estável, né, do Brasil nestes meses. Desemprego, inflação, crescimento são todos itens que estão bastante estáveis, mas são sucessos que não estão sendo vistos da maneira correta, né, pelo público brasileiro no Brasil, pela imprensa. E o que, digamos, é mais visível, por exemplo, é uma inflação que a gente tem em muitos países do mundo, que é a inflação dos alimentos. E isso sim é uma das razões por que a popularidade do presidente Lula está, digamos, baixando ou está numa situação mais difícil do que em outros períodos.
quero mencionar esses dois temas porque o terceiro, a política exterior, sobre a qual a gente vai falar aqui nesse evento, eh, muitas vezes vem depois, né, dessas duas políticas internas, hum, porque a política exterior não faz, digamos, tanto sucesso, tanta política, né, no Brasil, e por isso não é tão o foco, dos governos. Mas, por outro lado, né, tanto o Partido dos Trabalhadores, né, e o Lula como pessoa e os assessores, assessoras dele, sempre tinham um grande interesse numa política exterior específica e também ter um papel, né, como um grande poder regional, né, que é o Brasil, realmente ter um papel adequado no mundo onde, como a gente bem sabe, o Sul Global sempre era muito mais excluído e todo o poder sempre vinha dos poderes do Norte ou do Ocidente, como se quer ver. Então, a gente tem realmente uma política muito específica e muito claramente definida pelo governo Lula. Eu só vou aqui mencionar alguns dos itens. Um item muito importante na política geopolítica do Brasil é o princípio da não intromissão em assuntos de outros países. Isso é uma consequência, né, que muitos países do Sul global têm, uma consequência das políticas de colonização e pós-colonização sofridas por muitas nações. Um outro aspecto muito ligado a isso é o princípio do multilateralismo. O governo brasileiro sempre quer atuar e quer que todos os países atuem dentro do marco da ONU, mesmo que também o Brasil quer reformar essas instituições, mas mesmo sem essas reformas, esse é o âmbito onde onde o governo brasileiro quer que sejam decididas as questões importantes na política exterior. E, em palavras um pouquinho menos políticas, menos formais, sempre é o princípio de diálogo em vez de violência, em vez da guerra. Isso se vê, né, exatamente nesses momentos quando o Brasil quer e intenta, né, no cenário internacional, participar dos temas atuais, onde tem guerras. Isso foi no caso da Ucrânia, ou né, também na questão Israel-Palestina. Então, é um princípio que o Brasil sempre defende e tenta colocar na agenda internacional. E como último item, também outros temas ligados, né, à política internacional, como política de clima, as finanças internacionais, o comércio internacional e também políticas sociais, são princípios que o governo brasileiro de Lula não só coloca sempre na agenda nacional, também coloca essas ideias, a importância desses temas na agenda internacional. E digamos, esses princípios a gente vê agora nesses momentos. Você, Luiz, mencionou esses eventos onde o Brasil teve a presidência, né, do G20 no ano passado, dos BRICS, que vai ser esse ano, em julho, né, a cúpula no Rio de Janeiro, e também na COP30, onde o Brasil vai ser o anfitrião. No G20, foi muito interessante ver que esses itens, né, de mais impostos, né, para os super ricos, combater as injustiças sociais e fazer uma política ativa de clima, tudo isso entrou na declaração final, e com isso essa declaração final se diferenciou bastante do que normalmente são essas declarações. Você via claramente que isso era escrito, né, e, digamos, promovido pelo Brasil e pelos princípios que o Brasil e também o governo Lula defendem. Isso, sim, é muito importante, mesmo que a gente sabe, né, muitas dessas coisas, afinal, são simbólicas, porque o que está dentro de uma declaração não vira política. Mas, pelo menos, é um passo muito importante. No caso dos BRICS, os BRICS ainda são, digamos, muito menos
estabelecidos, né, no nível mundial do que o G20, mas tem também né, esses temas que o governo Lula colocou na agenda de 2025, é a cooperação Sul-Sul e também a Global Governance, o que também tem muito a ver com a participação da sociedade civil ou de outros setores na toma de decisões de alto nível. Então, também ali, a gente ainda não temos os resultados, né, dessa cúpula, a gente vê que o Brasil está colocando temas que normalmente não estão tanto no centro desses debates a alto nível internacional. E a COP, não vou entrar muito, né, na COP 30 que vamos ter em Belém em novembro, porque né, o debate de clima no mundo está muito difícil nesse momento. Muitos estão, digamos, abandonando o barco, quase que diria, né, porque não dá mais a importância. Mas também aí Lula tem a posição clara que o Acordo de Paris, para que, digamos, não tenha mais retrocessos ainda. Mas nesse ponto, sim, o Lula tem uma contradição, porque ele pessoalmente também defende exploração de petróleo, justamente no Amazonas, e isso debilita a posição dele. E exatamente essa posição também é uma posição que vem da política interna, da política econômica interna dele, que novamente mostra também o Lula não é capaz de fazer só política exterior e tem que ver nas coisas nacionais quais são os interesses, ou os, digamos, supostos interesses econômicos. Resumindo rapidamente esse panorama, para mim, o Brasil tem muito sucesso na sua política exterior, fala claramente, transparentemente o que quer, argumenta isso e também ganha muito reconhecimento, sobretudo nos países do Sul, mas também nos países do Norte. Isso por um lado. Por outro lado, a política do Brasil está focado em o que a gente chama de soft power. Então, né, digamos, aquela política, né, não é mole, né, mas é soft power no sentido de, de não confrontação e de diálogo. E essa política sempre depende que, ou se outras forças, outros países vão junto com isso, porque sozinho não se pode fazer soft power, só se fica bonito e não consegue avançar. Nesse sentido, tá, digamos, a resposta é tá com muito sucesso, mas não está tendo no mundo que no momento tem muitas confrontações e novamente guerras. Aí essa política não se apresenta como um guia, né? Ou ainda não se apresenta, né? Talvez só um rápido exemplo, quando no G20 o Lula falou dos impostos para os super ricos, diretamente a Alemanha, né, no nosso ex-ministro Lindner de Finanças, diretamente falou, não, com a gente não quer mais impostos para os ricos. Então, né, você veria ali, o Brasil estava colocando uma posição que faz sentido para todo mundo, a Alemanha estava colocando uma posição que era, de novo, interesses, estavam defendendo seus próprios interesses, quer dizer, a soft power do Brasil nem tem o apoio, né, da Europa com esse exemplo, mas também, com certeza, em muitos outros exemplos também. Então, temos no momento, né, na atualidade, o que significa o que eu acabei de colocar para a atualidade? A gente tem dois processos que estão mudando a ordem mundial. Um processo, né, já que tem bastante tempo, que o sul global, e dentro do sul global, sobretudo a China, está ganhando mais influência também política e econômica, e o norte, nesse caso, eu realmente diria o ocidente, está perdendo influência. E temos um outro momento, que é muito mais recente, que é a governança do, né, o presidente Trump dos Estados Unidos, e ali realmente vemos uma política muito incongruente, muito caótica, que para mim eu interpreto afinal como um sinal de fraqueza e não de poder, de força. E para mim é uma política que acelera esse processo de perda de influência por parte do Norte e por parte do Ocidente.
que significa Verdade. isso para o Brasil? Eu diria é muito melhor para o Brasil essa situação onde o Brasil tem várias opções de relacionamento político e econômico. Então, a situação é melhor. E também porque o Brasil não é qualquer país, é um país muito grande, né? O quinto em território, o sétimo em população, tem, tem muitos produtos para exportar e não tem interesses de poder explícitos, então é um parceiro para muitos atores no mundo todo. E eu não vejo um grande perigo, né, entre essa confrontação entre Trump e BRICS, que se fala muito, porque eu vejo que o Sul Global e os BRICS e a China já estão fortes demais para ceder a essas pressões meio esquisitas que estão vindo. Claro, mas tem que ter cuidado, mas tá, se numa situação boa. E só ainda quero mencionar, né, que estava na tua pergunta, o Mercosul, né, que é, digamos, esse relacionamento mais intenso entre Brasil e América Latina e a comunidade europeia e Alemanha. Eu acho que esse acordo, né, é muito difícil, porque afinal é um acordo entre a indústria exportadora da Europa e o agronegócio no sul da América do Sul. E esses dois atores não representam, sobretudo, não o interesse da população brasileira. Então, do ponto de vista econômico, eu acho difícil. Do ponto de vista geoestratégico, não tem problema dentro dessa constelação, porque, como eu falei, o Brasil realmente tem o direito e tem a possibilidade de se relacionar com todos que tivessem interesse. E justamente a comunidade europeia, numa situação de bastante fraqueza no momento, tem o interesse de se relacionar com o Brasil nas questões econômicas e também geopolíticas. Obrigado, Andrés. Bom, então temos alguns pontos seus, política do Brasil de não intervenção, multilateralismo, ONU, as Nações Unidas como referência, diálogo em vez de confronto e políticas de clima, sociais, de financiamento, tudo isso como pontos fortes da política brasileira. E você relançou também a fraqueza do soft power. O soft power, nesse caso, é mesmo soft, se entrar em confronto com o hard power que nós estamos vendo no momento, vindo dos Estados Unidos. Bom, eu vou passar então para James. James é professor emérito da Universidade de Brown e presidente do Washington Brasil Office, mas isso só é a parte formal. Eu queria homenagear James. O James é uma pessoa que, desde os anos 70, na época da ditadura, está militando em favor da democracia no Brasil. E com um poder de convocação nos Estados Unidos excelente, trazendo pessoas. James, nós temos que te homenagear e agradecer a você, principalmente um fato bastante recente, que foi a transição de Bolsonaro para Lula e a posição do governo dos Estados Unidos naquele momento, que foi um momento que hoje nós sabemos, com todas as provas que saíram das tramas dos golpistas, e foi um momento em que foi importante que também por parte dos Estados Unidos não se seguisse uma política de apoio à aventura daqueles generais e do capitão. Então, obrigado, James, e continue, continue agora, porque vamos precisar de vocês também com o governo Trump. Bom, e a minha pergunta é exatamente essa: como avalia o papel do Brasil diante dos Estados Unidos do trumpismo, que é mesmo quem previa uma mudança magnada, não previa o que está acontecendo, essa política errática, esse voluntarismo imperialista, etc, etc. O que que você acha? Quais são os verdadeiros interesses de Trump na América Latina? Ele disse: "Eu não os Estados Unidos não precisam da América Latina, a América Latina precisa de nós", né? Foi uma das famosas frases dele. Como o Brasil poderia reagir a essa política de barreiras comerciais? Você acha que há risco de interferência
externa nas eleições brasileiras de 86, de 2026? Bom, são algumas perguntas que eu quero colocar para você, mas você tem toda a liberdade de expor como você está vendo a situação no momento entre os Estados Unidos e o Brasil. Obrigado, Luiz Ramalho, todos os organizadores desse evento. É uma honra estar com vocês. Eu preciso dizer outra coisa. Seu pai, Luiz, também foi uma militante muito importante brasileiro de levar a luta contra a ditadura e a tortura aos Estados Unidos, porque ele participou numa missão de levar primeiras denúncias internacionais importantes sobre a tortura no Brasil a Nova York. E a partir desse momento houve uma campanha nacional e depois internacional, junto com a Anistia Internacional. Então, seu pai é um religioso muito comprometido com a justiça social, foi muito importante nessa essa força também. Bom, vocês me deram um trabalho impossível de comentar sobre o pesadelo que estamos vivendo e as suas implicações para o Brasil e para o mundo. É muito complexo. Estamos celebrando 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, essa semana passada, de 8 de maio, se não me engano. É, e o Brasil, eu acho que ninguém podia ter previsto essa situação atual. Quem passou pela a Guerra Fria, as tensões entre a União Soviética e os Estados Unidos, com China, a Guerra de Vietnã, jamais podia imaginar que o presidente do Trump, que é uma pessoa da extrema-direita, com simpatias a fascismo, a antissemitismo e tudo isso, ele está fazendo uma aliança esquisita com Putin e Rússia, que é difícil entender. É, e eu acho que o Brasil, nessa nova conjuntura internacional complexa, onde realmente, se nós concordamos que há uma frente internacional fascista da extrema-direita com poder e influência na América Latina, no nome de Milei na Argentina, em outros, Bukele em El Salvador, mas em outras partes do mundo, como em Turquia, Egito, própria União, Rússia e China, são países que são autoritários, mas também estão apoiando o movimento que nos anos 50 era o Terceiro Mundo, nos anos 60, e que hoje em dia chamamos de Globo Sul. E nesse sentido, o Brasil quer ter uma liderança importante. Eu acho que o Globo Norte não reconhece a importância de Lula, não, ele fica afastado, ignorado, e isso é reforçado com a atitude de Trump, porque Trump, na verdade, a fantasia dele de Make America Great Again, ou seja, transformar os Estados Unidos num país grande de novo, é um sonho do século XIX, é um sonho de voltar para o imperialismo norte-americano antes e durante a guerra entre Espanha, Cuba, Filipinas e Estados Unidos, para a dominação de América Latina, para que seja o quintal dos Estados Unidos. Essa mentalidade é uma ideia hierarquizada, que não valoriza a América Latina. Então, ele está querendo fazer isso. Só que não é uma prioridade. A prioridade do Trump, isso é muito importante, é ele fazer dinheiro e usar a presidência para fazer dinheiro e sair da presidência dele sendo visto como grande figura política internacional. Ele está morrendo de inveja que Barack Obama ganhou o Nobel e ele queria fazer isso. Então, parte dessa articulação internacional de tentar ser o intermediário entre Rússia e Ucrânia, ou inclusive comentar sobre o conflito entre Índia e Paquistão a semana passada, outras questões, é muito ligado ao seu desejo de ser reconhecido. Porque Trump é um megalomaníaco, é um egocêntrico, mas ele tem uma personalidade de uma criança de 7 anos, com incapacidade de ir além do seu ego, seus problemas, e seu objetivo com o mundo e com uma incapacidade de ter uma atenção, ele tem uma atenção limitada. Então, é uma pessoa, em termos de político, problemático, porém, ele é um excelente vendedor de produtos falsos, ou produtos que não servem para nada. Então, ele também não tem uma ideologia fixa.
ele tem ideias ideológicas, mas não é que ele defende uma visão do mundo que não seja uma visão que favoreça a família dele, e por isso ele precisa apoiar os outros setores da alta burguesia americana, os bilionários, mas mais porque ele precisa deles para seus objetivos no poder. É, ele é racista e eu acho que um exemplo fantástico de mostrar isso claramente é o mesmo dia que ele está não permitindo os Afeganistão que colaboraram com os americanos durante a guerra em Afeganistão, eles têm uma proteção, estão nos Estados Unidos, as pessoas que apoiaram, ajudaram, tradutores, etc. E agora eles vão perder esse direito de ficar nos Estados Unidos. No mesmo dia o Trump recebeu um grupo de africanos da África do Sul, que eu não sei nada sobre a biografia individual deles, mas alegando que estão sofrendo racismo e expropriação das suas fazendas, então eles vão pedir um asilo nos Estados Unidos se o Trump abraça isso. Abraça porque são brancos e eles estão interessados em incentivar a imigração de pessoas brancas. E o Brasil conhece essa história, porque isso foi a política pós-abolição também, de incentivar a imigração italiana, europeia, mas também, ao mesmo tempo, deportando trabalhadores, imigrantes, latino-americanos e outras partes do mundo, que têm seus filhos, inclusive filhos que nascem nos Estados Unidos, que podiam ficar nos Estados Unidos e colaborar com a economia americana, mas como não são brancos, eles estão sendo deportados nesse momento. É, e esse processo do Trump, ele está transformando o mundo nos Estados Unidos numa coisa que nunca havia essa realidade. Realmente estamos numa zona de semifascismo nesse momento, uma zona onde as proteções da democracia estão sendo destruídas sistematicamente, diariamente. E há uma resistência, esse é um background para explicar a minha intervenção, há resistência maciça a nível nacional, no Congresso, entre setores da alta burguesia empresarial, como o Wall Street Journal, que está criticando as políticas de tarifas. Então, existe uma dinâmica muito complexa nos Estados Unidos, onde Trump tem muito poder no Congresso, muito poder porque ele executa ações inconstitucionais, e depois, quando o STF declara, ou uma juiz declara que é inconstitucional, ele vai recuando, mas ele está cada vez mais eliminando as proteções democráticas e tentando criar um Estado autoritário. É, se ele vai conseguir consolidar isso depende muito de uma terminologia antiga, talvez lutas passadas, da luta de classe ou de conflitos entre setores que têm interesses bastante diferentes nesse sentido. É, então, eu acho que esses pronunciamentos dele, por exemplo, sobre a necessidade de ocupar Panamá, porque supostamente China tem uma influência exagerada no canal de Panamá, ou de querer ocupar, comprar Groenlândia, as suas ideias sobre Canadá e México, todos refletem uma pessoa pomposa que quer ser um grande líder internacional, que eu acho que ele nunca vai conseguir ser, e ele quer, com esse processo, reproduzir os Estados Unidos do final do século XIX, ou seja, quando estava expandindo suas influências, foi o último país imperialista de ocupar territórios no parte do mundo, mas ocupou Hawaii, Filipinas, Cuba e outros, Porto Rico, e ele está querendo voltar a essa situação. O problema com a política primordial dele sobre as tarifas é uma política super má. É uma política que não tem sentido, que não vai funcionar, que vai criar uma inflação muito grande, que é uma base do apoio dele era de a luta contra a inflação, e que ele está já recuando. De a taxa de 145% contra a China, ele já recuou para eu acho que foi 20, não, foi 20%, ou sei lá, 15, 20, 30, 30. 30, James. Obrigada, 30, tem razão. E isso basicamente para um brinquedo, uma Barbie que os pais vai comprar para sua filha, ou para o seu filho, aliás,
ou outras coisas que vêm da China vão aumentar muito os seus preços, ou seja, as pessoas não vão poder comprar e quando compram, a diferença entre o preço antes das tarifas e tarifas é uma taxa que paga o consumidor. Trump vendeu o seu plano de tarifas dizendo que quem paga essas tarifas, que ele vai precisar para poder passar o novo projeto de orçamento, são pagos pelo consumidor. Não são pagos por China e, em geral, não são pagos por importador. Então, esses aumentos nos preços vão criar uma situação muito, muito grande nos Estados Unidos. É, parte da sua base de apoio são duas questões principais. O racismo, a xenofobia contra imigrantes, uma noção de um país que tem que eliminar todas as conquistas do movimento negro ao longo dos anos, o movimento contra a discriminação. E tudo isso é para criar uma situação onde os interesses brancos e os interesses empresariais e os interesses de Trump dominam e o poder dele cresce cada vez mais. E nesse sentido, os ataques contra imigrantes vai reforçando a sua base. E o que me chama muita atenção nesse sentido é a reação da população americana contra as deportações ilegais, o movimento e o apoio nacional do jovem Garcia de El Salvador, que foi deportado para El Salvador, onde ele tinha uma ordem judiciária dizendo que não podia ser deportado porque ele estava ameaçado. Então, essas são questões, ataques aos imigrantes, ataques aos estudantes internacionais, ataques às universidades, ataques às empresas de advocacia, são todas maneiras de limitar e silenciar a oposição e, ao mesmo tempo, avançar a agenda de Trump. E eu diria que, nesse sentido, não está conseguindo fazer tudo que as pessoas esperavam dele conseguir fazer. E para finalizar, eu vou só comentar uma coisa que as pessoas, meus amigos do Brasil, sempre, mas cada mobilização, por que não houve 1 milhão de pessoas no dia depois da posse? Por que não houve protestos nas ruas? As pessoas não têm capacidade de responder a tudo que está acontecendo no governo, de recortes de emprego e de trabalho, tudo isso. E, na verdade, são dois elementos. Imagina se Bolsonaro ganha a anistia e é candidato e é eleito presidente em 2026. Imagina como os brasileiros vão sentir que lutaram contra ele e apoiaram Lula. E imagino como eles vão demorar para pensar como resistir segunda vez ao Bolsonaro. Então, isso foi o que aconteceu aqui. Felizmente, está acontecendo a nível nacional, em todos os estados, nos dias de protesta, está acontecendo no Congresso, está acontecendo na sociedade civil e está acontecendo entre os setores econômicos que acham que as políticas de Trump, em geral, são boas, mas nessa questão de tarifas é um desastre. Por isso, o Wall Street Journal, todos os dias, o seu editorial é criticando Trump e o seu trabalho. E em outros momentos eu vou comentar outras questões que Luiz me perguntou, mas não tive tempo para responder agora. Sim, Muito sim. obrigado. Obrigado, James, pelo cenário de horror, digamos assim, que você pintou. Nos assusta cada vez mais, ainda mais quando não se tem uma lógica política que você possa compreender. Quer dizer, realmente é difícil. E sim, eu vou cobrar de você, depois, na sua segunda intervenção, que você fale que se você acha que o esforço do 02 do Bolsonaro de mobilizar a direita americana vai ter sucesso, e se você acha que Trump teria interesse em influenciar as eleições de 2026. Bom, então obrigado. Vamos passar para a Mônica, nossa terceira convidada. Mônica Valente é diretora da Fundação Perseu Abramo, é secretária executiva do Foro de São Paulo e dirigente nacional do PT. Foro de São Paulo. Imagina a extrema-direita entre Chilique, em só ouvir Verdade. esse termo, não é? Então, Mônica, como o PT e a esquerda latino-americana em geral estão pensando os BRICS, essa reorganização da ordem mundial, a geopolitização das políticas externas, novas alianças do Brasil
fora dos eixos norte-sul. Como o Fórum de São Paulo interpreta esse avanço simultâneo de governos progressistas e governos de extrema-direita que nós estamos tendo na América Latina? E uma outra questão, dentro do próprio governo Lula, há tensões em torno da política externa. E quais são os focos principais? Quais são as tendências que você vê, que você reconhece? Muito obrigada, Luiz. Agradeço ao convite em seu nome, em nome da Miriam, o convite para participar desse debate importantíssimo, interessantíssimo, em uma semana muito intensa, de muitos fatos que colocam o Brasil na mídia mundial, como você comentou, os seus amigos que te perguntaram sobre o aperto de mão entre o Lula e o Putin, depois agora a ida do presidente Lula no Fórum China-CELAC, é uma oportunidade muito importante que nós estamos tendo aqui de compartilhar essas reflexões num momento muito complexo e muito difícil de identificar. Agradeço também aos colegas e companheiros e amigos que estão aqui compartilhando essas reflexões, o Andrés, a Letícia e o James. Admiro muito as reflexões que vocês fazem e também será uma coisa muito enriquecedora para mim poder participar desse debate aqui e depois ouvir as perguntas também. Olha, uma coisa que o Andrés comentou sobre a política externa brasileira, que eu queria só retomar para tentar responder ou comentar essas indagações que o Luiz faz, é uma característica da nossa política externa, no caso brasileiro, além do tema do apreço ao multilateralismo, à paz, à cooperação, à soberania, mas um traço importante da política externa brasileira que vem ganhando, vamos dizer, relevância, embora seja um traço que já vem dos governos anteriores do presidente Lula e da presidenta Dilma, que é o que nós chamamos de não alinhamento ativo. Né? Por que eu quero ressaltar esse traço da nossa política externa? Em primeiro lugar, porque a nossa política externa, e foi assim nos governos anteriores, mas também na própria campanha eleitoral de 2022, na discussão do programa, que foi feita uma discussão de programa com muitos outros partidos políticos do nosso campo da esquerda e depois o segundo turno mais ampliado, foi uma política externa olhando para dois eixos principais, a integração regional latino-americana e os BRICS. Mas com que sentido essas duas diretrizes? O primeiro, o sentido da integração regional é frente a um mundo tão complexo, frente a um mundo que o cenário a cada dia muda, é essencial cada vez mais para um país, uma potência média, como é o nosso país, é o Brasil, esteja minimamente integrado com os seus vizinhos, com os quais nós temos muitas coincidências. Coincidências de clima, coincidências de produção econômica, de agroindústria, recursos energéticos, matérias-primas. Então, nada mais óbvio do que nesse mundo complexo e de muita disputa, você está integrado com os seus vizinhos, com os quais você tem muita coisa em comum, uma cultura política, vamos dizer, ibero-americana em comum, recursos minerais, desenvolvimento com diferenciações, né? Desenvolvimento econômico. O Brasil é o país mais desenvolvido perto dos outros, mas nós não podemos, vamos dizer, menosprezar o papel do México, da própria indústria argentina em outros tempos, da riqueza de petróleo da Venezuela e assim sucessivamente. Então, a primeira consequência óbvia, a primeira constatação óbvia é que para o Brasil como país se posicionar no mundo é preciso que nós estejamos integrados regionalmente na América Latina e Caribe. Mas não do ponto de vista ideológico, mas do ponto de vista dos interesses da nossa região e dos nossos povos, dos nossos interesses nacionais e regionais. E o segundo é o tema dos BRICS. Por quê? Porque o BRICS ele não surge como um novo G20 ou um novo G7. O Celso Amorim gosta de falar que os BRICS surgiu em oposição ao G7, que era o clube dos países ricos, e os BRICS acabam sendo os países em desenvolvimento, que na verdade começou com uma sigla, que algum economista, já não me lembro mais quem acabou inventando, mas que tem coisas em comum.
E os BRICS, outro dia eu participando de um bate-papo com jovens alemães, aqui na FES, em São Paulo, eles me perguntaram, mas como é que o Brasil consegue conviver, o Brasil de Lula consegue conviver com países que entraram nos BRICS, ou alguns que já faziam parte dos BRICS, que podem ser considerados autocracias, né? E eu comentava com eles o seguinte: na nossa opinião, na opinião do nosso partido e do nosso governo, o mundo não se divide entre democracias e autocracias. Cada país tem as suas características, mas o BRICS, ele é um grupo de países que tem interesses em comum. E entre esses interesses em comum, tem aspectos financeiros, tem aspectos de desenvolvimento. Eu dizia para eles assim, por exemplo, o novo Banco de Desenvolvimento, o Banco dos BRICS, que hoje é presidido pela ex-presidenta brasileira Dilma Rousseff, é um banco que procura financiar o desenvolvimento de uma maneira diferente dos outros instrumentos de financiamento do desenvolvimento para a América Latina, como o FMI ou o BID, que é o Banco Interamericano, porque esses dois outros bancos, ao quererem ou ao se disporem a financiar qualquer tipo de projeto nos países do Sul Global, em especial na América Latina, sempre impuseram um receituário neoliberal a partir do qual nossos países poderiam ter acesso a crédito. E o novo Banco dos BRICS busca se construir ou se constituir num instrumento de financiamento de desenvolvimento sem essa exigência do receituário neoliberal. Eu usei esse exemplo para mostrar que o que junta o Brasil, os países dos BRICS, mas o que justifica, inclusive, a participação ativa do Brasil nesse grupo, que é a segunda linha de política externa definida na campanha do presidente Lula, é justamente, em primeiro lugar, a defesa dos nossos povos, a nossa soberania, quer dizer, o direito ao desenvolvimento com justiça social, o direito dos nossos povos do sul do mundo, em especial da América Latina e do Caribe, e mais especialmente aqui dos brasileiros e das brasileiras, de terem desenvolvimento, de terem justiça social, de terem acesso a bens e serviços, de ter acesso à educação de qualidade, de ter acesso à ciência e tecnologia e tudo mais. Então, vamos dizer, os princípios da política externa brasileira, que tem a ver com o nosso projeto de desenvolvimento, projeto nacional de desenvolvimento, dentro desse cenário todo conturbado na América Latina e no mundo. E eu acho, quando você fala do tema da extrema-direita, o crescimento da extrema-direita, ou uma suposta dualidade, sabe, Luiz, eu tenho pensado que, quando acompanhando os processos eleitorais, especialmente aqui na América Latina, eu percebo que o modelo neoliberal, quando a gente saiu das ditaduras latino-americanas, militares latino-americanas, nós tivemos processos mais democráticos, onde a maioria dos nossos países elegeu governos conservadores, mas mais democráticos, mais civilizados. Era o caso do Fernando Henrique, do PSDB aqui no Brasil, e outros em outras partes do Brasil, da América Latina, mas defendiam o modelo neoliberal. Esse centro político, vamos dizer assim, esse conservadorismo civilizado que defendia o modelo neoliberal, foi perdendo capacidade política de hegemonizar, na mesma medida em que o modelo neoliberal nunca atendeu às necessidades dos povos, dos nossos povos. Então, é aí que surge a extrema-direita como porta-voz e como hegemon do modelo neoliberal, que é o caso do Milei, é o caso do Jair Bolsonaro aqui, e outros casos que a gente viu de campanhas eleitorais, o Cast no Chile e assim sucessivamente. Então, o próprio modelo neoliberal e a sua dificuldade de se viabilizar em disputas democráticas, em disputas mais igualitárias, e pela hegemonia do que se convencionou da chamada centro-direita, da direita mais civilizada, esse modelo passa a ser um modelo ultra-neoliberal mais disputado e hegemonizado e conduzido pela extrema-direita. Vê o que o Milei faz
na Argentina, que é acabar com o Banco Central, que é acabar com todos os instrumentos de mínima soberania que o Estado argentino tem, por exemplo, no controle da moeda e assim sucessivamente. E nós, do campo mais progressista, com as nossas diferenças todas, que temos e muitas, nós buscamos construir esse modelo alternativo ao modelo neoliberal, que passa por multilateralismo, cooperação, respeito à soberania e o direito que nós temos, como povos do Sul global, ao desenvolvimento. Então, essa é a principal contradição que eu vejo que tem no atual momento para nós. Eu já cheguei nos 10 minutos, depois eu falo da última questão, que é das naturais tensões que nós temos, que é a pergunta Hum, mais difícil, hum. entre o nosso partido, nosso governo e tudo mais. Muito obrigado, Mônica. Você realmente manteve os 10 minutos. E vamos voltar a essa questão do não alinhamento ativo. Parece uma contradição, não é? Não alinhamento ativo. E vamos conversar sobre isso depois, mais tarde. Muito obrigado pelos dois aspectos, a integração regional e o posicionamento dos BRICS como um clube de interesses, não um clube de posições políticas semelhantes, mas sim um clube de interesses que podem unir países como, ai meu Deus, Egito, Irã, Arábia Saudita e Brasil. E não estou falando da Rússia. Sim, vamos para a nossa última palestrante, que é a Letícia. Letícia é a diretora executiva da FASE e ela é uma referência nos termos de justiça climática e soberania alimentar. Letícia, a FASE foi fundada em 1961, ou seja, é Sim. uma das mais tradicionais ONGs brasileiras, mais fortes, operando em vários estados do Brasil. E Letícia está, nesse momento, cumprindo uma função excelente da preparação da COP30, da preparação da participação da sociedade civil, dos movimentos sociais. E então nós queremos saber, bom, e essa COP30 será realmente um marco histórico? Será uma repetição de Paris? Paris COP21, que lançou assim um marco que ficou até hoje. E o Brasil será apenas um anfitrião ou terá um protagonismo? Se terá um protagonismo, qual vai ser esse protagonismo? Os movimentos sociais, como estão vendo a COP? Hum, como estão vendo a participação na COP e se posicionando frente à política ambiental do governo, que é contraditório, como o Andreas já mencionou. Ou seja, por um lado, a tentação do petróleo na Foz do Amazônia, por outro lado, o discurso do protagonismo climático do Brasil. E também uma dica para a sociedade civil internacional que devemos esperar da COP, como poderemos ajudar as negociações no Brasil. São, mais uma vez, muitas perguntas. Letícia, escolhe as que você achar melhor e 10 minutos, por favor. Obrigada, Luiz, pelo convite, de participar dessa importante discussão, né? Principalmente nesse momento, né? É, é, que a gente está vivendo, nesse momento em que a COP aterriza aqui, né? Eu estou aqui na Colômbia exatamente participando de um evento latino-americano onde nós vamos discutir as estratégias, né, da sociedade civil para a COP30, né, esse ano em Belém, né? Bom, obviamente que as perguntas são muitas, não cabem em 10 minutos, né, de conversa, mas elas são todas muito instigantes ao debate, né? Bom, e para começar, eu acho muito interessante que o debate da COP30 fique para o final, né? Por quê? Porque, na verdade, a conferência das partes da Convenção do Clima da ONU é uma grande conferência, é uma grande discussão sobre desenvolvimento. Esse é o foco do debate que é travado na Convenção do Clima, né? Que desenvolvimento
a gente quer, né, para o nosso país, para o mundo, né? Ela é muito mais do que uma convenção ambiental, né? Ela é uma convenção sobre o desenvolvimento. E sendo uma convenção sobre desenvolvimento, a questão internacional, do contexto internacional, ela tem um impacto direto, né, sobre as possibilidades de realização, né, de sucesso e de resultados que se pode acontecer. Ela não é uma conferência técnica, né? A Conferência das Partes da Convenção do Clima, ela é uma conferência política. Então, a questão geopolítica tem um impacto direto sobre a Convenção do Clima. Então, é importante, né, toda essa conversa anterior para a gente poder entender o contexto internacional no qual, né, a Conferência das Partes do Clima irá aterrissar no Brasil, irá aterrissar em Belém, né? Ou seja, os resultados também da presidência brasileira, elas não podem ser desvinculados, né, a esse contexto internacional, ela está diretamente associado a ele, né, porque é uma convenção que funciona por consenso, né, não funciona por votação, né? Então você precisa que o conjunto dos países, são todos os países do mundo, agora os Estados Unidos se retirou, né? Eles têm que, precisa ter uma concertação para eles irem numa mesma direção. Uma outra característica, assim, para poder pensar essas perguntas, a gente precisa entender a COP30, né? Uma outra característica da COP30, diferente de Paris, né, é que você não tem, assim, uma nova grande agenda, né, para a COP30, né, como você tinha em Paris, né? Paris tinha o mandato de você fazer um novo acordo do clima, né, pós-Kyoto, né? Madrid, Polônia, Glasgow, né? Eles tinham um mandato de elaborar e depois de fechar o livro de regras do Acordo de Paris, né? O grande desafio da COP30, né, que ocorre 30 anos depois, né, da primeira conferência do clima, que foi em Berlim, né? Quer dizer, a Alemanha é a sede da Convenção do Clima, em Bonn, né? Então, 30 anos depois e 10 anos depois do Acordo de Paris, e, na verdade, nós estamos chegando numa situação de que nós já estamos a 1,5 grau, né, de média, né, da temperatura, acima do período pré-industrial, que era, na verdade, o que a gente deveria ter chegado ao final do século, o que, na verdade, tem botado muito também em questão a possibilidade das próprias COPs conseguirem resolver essa questão. Então, na verdade, o grande desafio que está posto para a COP30, né, e para a presidência brasileira na COP30 é como, na verdade, você conseguir viabilizar a implementação do Acordo de Paris, como você provocar uma maior ambição dos países, né, em termos dos seus resultados climáticos, frente a esse contexto que a gente acabou de falar, né, que tem outras questões muito mais importantes na pauta, vamos dizer assim, como a questão das guerras, né, a saída, né, qual é o impacto, né, da saída dos Estados Unidos, que é o segundo maior emissor dos gases de efeito estufa da própria convenção. Então, você tem várias coisas que colocam aí em risco. Eu acho que tem um primeiro desafio que está posto para a presidência brasileira na COP30, né, que esse ano, né, os países já deveriam ter entregues, né, o seu novo ciclo de compromissos nacionalmente determinados, que são as NDCs, né, quer dizer, qual é a meta de emissão que os países têm e como que eles irão responder a essa meta. Você deveria, os países, ter entregue essa segunda rodada, né? As segundas versões de NDCs, né? De compromissos nacionalmente determinados, que deveriam ser mais ambiciosos que os primeiros que eles apresentaram quando ratificaram o acordo, mas até
fevereiro, apenas 19 países, ou seja, apenas 10% dos países haviam entregado as suas emissões, né? Quer dizer, as suas NDCs. Com isso, na verdade, foi prorrogado até setembro. Então, a presidência brasileira ela já tem uma grande missão de provocar, né, que os países apresentem novos compromissos nacionalmente determinados de mitigação e de adaptação às mudanças climáticas mais ambiciosas do que eles apresentaram até agora, né? Bom, um outro grande desafio é a questão do financiamento climático, né? Que foi fechado, né, o primeiro em Copenhague, que era de 100 bilhões, que foi reafirmado no Acordo de Paris, e ano passado a gente fechou, né, uma nova meta global de financiamento climático, mas que ficou muito aquém do previsto, né? Foi fechado com 300 bilhões de dólares anuais e deveria ter sido fechado com 1,3 trilhões de dólares anuais. Então, como você mover o financiamento climático, né, no atual contexto? E, por fim, um terceiro grande desafio que está posto na pauta da COP30 é o programa de transição justa, né, que tem muito a ver com a questão energética, né, mas que não deve ter apenas, não deve se limitar a isso, né? Você tem que trazer o tema do trabalho, dos direitos humanos, a questão de gênero, né? A transição justa deve ser um debate mais amplo. E ela foi barrada na primeira semana de negociações de Baku e ela não se seguiu adiante, porque, na verdade, ela implica em muitas mudanças e transformações no país, né? Porque a gente precisa entender, né, que a negociação do clima tem um impacto econômico direto nos países. Então, o desafio da presidência brasileira na COP30 é ampliar, né, a ambição, né, dos países partes do Acordo de Paris, para que eles tenham uma implementação e apresentem medidas mais ambiciosas, mas diante, né, desse contexto, né, para que se possa, de fato, conseguir resultados melhores. Obviamente que o Brasil não pretende ser apenas o anfitrião, né, e botar as pessoas para dançar carimbó na rua, né, e a gente poder comer aquela culinária maravilhosa que tem em Belém, né? E o Brasil nunca foi vamos dizer, apenas um anfitrião. Ele sempre teve um papel de liderança dentro do debate climático e do clima, né? Seja na COP de Copenhague, em Paris, né? E nas diferentes COPs, sempre o Brasil tem sido uma liderança nas negociações. Bom, como que a gente observa que o Brasil está se mexendo, né? Para fugir de um possível fracasso, né, da COP30? Bom, o Brasil está se mexendo, ampliando o diálogo com a sociedade global nesse processo, né? Fazendo um diálogo para além dos países, tentando envolver nesse debate a sociedade para que você também tenha um processo onde a própria sociedade faça uma pressão sobre os países, né? Então, o que a presidência brasileira propõe nesse processo? Primeiro, né, dentro do plano da presidência brasileira, né, além do processo negociador da UNFCCC, né, que é a Convenção do Clima, que começa mês que vem aí em Bonn, né, além da cúpula dos líderes da Agenda de Ação Climática, a presidência brasileira está propondo um mutirão global, né, um mutirão global, e dentro desse mutirão global, né, provocando que a sociedade, né, apresente contribuições autodeterminadas. É uma provocação a falta de apresentação de contribuições, né, da não apresentação de NDCs, que você faça uma grande mobilização social de contribuições autodeterminadas, né, que sejam contribuições
que a própria sociedade apresenta, né? Sejam grupos empresariais, grupos indígenas, sindicatos e tal, comecem a apresentar isso, né? A outra provocação brasileira é que também, para além dos campeões do clima, inclusive no Brasil a gente tem uma campeã da juventude, né, que vem das áreas periféricas do Rio de Janeiro, né, e além dos enviados especiais para o clima, você está construindo círculos de lideranças. Né? Essa é bastante inteligente, eu diria. Né? O primeiro círculo é dos ex-presidentes das COPs, de Paris para cá, em quem lidera essa círculo de liderança é o próprio presidente da COP 21, que fechou o Acordo de Paris, né? Isso é acompanhado pelo MRE. O Brasil já vinha nessa estratégia quando constituiu uma troika, né, para articular os presidentes das COPs de Dubai, Baku e Brasil. Né? Então, isso amplia agora para você ter esse grupo de aconselhamento e que vai ajudar a presidência brasileira nesse processo de negociação. Você tem um círculo dos povos, né, que é coordenado pelo Ministério dos Povos Indígenas, pela Soninha, né, que então vai ser, esse é um círculo que envolve, né, os diferentes movimentos, povos e populações tradicionais, camponesas, indígenas, um círculo dos ministros das fazendas, né, porque eu vou falar daqui a pouco, precisa entender a importância da questão que os ministérios das fazendas ganham atualmente no debate climático, né? E um ciclo ético global que se pretende, que vai ser coordenado, né, pelo Ministério do Meio Ambiente, né, mas com a presença do presidente Lula e do secretário-geral da ONU, que pretende reunir intelectuais, religiosos, enfim, né? Quer dizer, então, na verdade, é um grande mutirão esse que é chamado. Eu acho que é interessante porque isso também ela acaba sendo inspirado um pouco nas provocações que o próprio movimento indígena, né, fez ao governo brasileiro, quando propôs suas próprias NDCs, quando falou da copresidência que o movimento indígena queria ter sobre a COP, enfim, tem toda uma influência aí também do movimento social, numa pressão também, né, sobre a presidência brasileira na COP. A própria Secretaria-Geral da Presidência, dentro do Conselho de Participação Social, também criou um GTT, para discutir a participação da sociedade civil na COP, porque as COPs não é um processo inclusivo, né? Ela é um processo exclusivo, de muita dificuldade, né, de participação. E, além disso, está previsto uma pré-COP no Brasil em outubro, né? O Luiz se aproximou, eu espero que o meu tempo não esteja acabando, só falta 2 minutos, é isso, Luiz? Bom, mas para falar sobre as principais ambições da agenda brasileira, né, na COP30, elas estão muito direcionadas para a questão do financiamento climático. Dentro disso, você tem, de um lado, o TFFE, né, que é um novo fundo para florestas tropicais, né, que vem dentro do programa de transição ecológica, né, e que promove também uma aliança dos países florestais, isso vem desde Dubai, e também ele pauta muito uma reforma do sistema financeiro internacional e etc. Então, na verdade, você não pode desarticular a COP, né, de todos os processos que tem e que tem sido discutido dentro do G20 e do BRICS, né? Eu acho que a gente aqui que precisa melhor, talvez, entender esse alinhamento. E, nesse sentido, né, o próprio Ministério da Fazenda passa a ter um papel muito importante, passa a ser um sujeito político dessas negociações, para além do Itamaraty, o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério de Ciência e Tecnologia. Bom, e o calcanhar de Aquiles, obviamente, nisso tudo é o petróleo, especialmente a exploração do petróleo na foz do rio Amazonas, que, na verdade, tem um impacto direto sobre a costa do estado do Pará e do Amapá. Na minha segunda rodada, eu falo um pouco da visão da sociedade civil sobre isso tudo. Obrigada, Luiz. Obrigado, Letícia. Realmente, você falou de 3 desafios e essa solução dos mutirões, é muito criativa, mas vamos ver o que vai acontecer. Quer dizer, você está dizendo, vamos recorrer à sociedade
para ela influenciar os atores políticos e vamos fazer disso um movimento, digamos assim, né, de vários níveis. Sim, fascinante. Vamos ver se isso vai acontecer. Bom, tudo bem. Obrigado, Letícia, por essa apresentação e os desafios. Vamos agora uma segunda rodada. Agora, a segunda rodada eu não vou fazer muito ortodoxa, não. Cada um que quiser comentar alguma coisa da contribuição do outro, ou fazer uma pergunta ao outro, ou acrescentar alguma coisa na sua apresentação, é só levantar a mão e eu passo a palavra. Eu já tenho um, que é o James. James, por favor. Bom, eu estou amando esse debate, eu acho muito interessante. Eu queria levantar uma questão mais, mais global, mais abrangente. Eu acho que a gente tem que entender em que momento estamos no mundo. E eu acho que estamos no mundo, no momento, num crescimento da extrema-direita, consolidação de estados autoritários e, e a grande ameaça é a democracia, que eu acho que o Brasil valoriza muito e lutou durante todos os anos da ditadura militar e o período de transição para realmente democratizar o país. E outro grande conflito é o conflito de neoliberalismo contra outro sistema econômico, outra maneira de organizar a sociedade. E eu acho que a grande contradição, a dilema das esquerdas, das forças progressistas no mundo é como lidar com uma colisão de interesses quando os valores que estamos ameaças a valores mais importantes estão sendo ameaçadas nesse momento, ou seja, democracia e justiça socioeconômica, cultural. E eu acho que as alianças e interesses que estão sendo forjados entram em contradição a essa luta maior e fundamental para a transformação social. E e Brasil vive entre os dois lados dessa história. De um lado, é, é uma defensor de um tipo de social-democracia progressista, mais à esquerda, eu diria, e defesa de valores de direitos humanos, mas, do outro lado, vê uma aliança, uma colaboração com estados que são ao contrário de tudo que lutamos para conseguir na América Latina durante os anos das ditaduras e o processo da transição. Então, eu acho que isso é uma contradição que o Brasil tem que enfrentar, porque, de um lado, tem uma certa afinidade com certos estados, e, do outro lado, tem uma afinidade com a democracia. E a questão para mim é como que fica esses dois tendências, correntes, desejos, perspectivas. Muito Sim. obrigado. Não, obrigado, James. E a Mônica já levantou a mão porque ela tinha mencionado exatamente isso. Quer dizer, não se trata de democracias e autocracias, se trata de interesses. Mas será que é possível isso? Essa é a questão do James. É possível dizer, não me importa o regime do Irã ou a ditadura no Egito, se nós tivermos os mesmos interesses, vamos estar no mesmo clube. É uma questão delicada. Estou Mônica, lembrando, por exemplo, sim, durante a ditadura do processo na Argentina, os militares se fizeram alinhamento com a União Soviética, que apoiou a ditadura. E era muito complicado para a esquerda, nesse sentido. Então, é uma questão importante para ser considerada em certos momentos, mas eu adoraria de ouvir a Mônica falando sobre isso. sim, a Mônica e o Andreas e a Letícia já pediram a palavra. Então, vamos lá, Mônica, você pediu primeiro a palavra. Primeiro, eu não diria que nós do PT, nós não viemos da social-democracia progressista. O PT ele tem uma história um pouco diferente da história dos partidos sociais-democratas da Europa, entre outras coisas, primeiro porque nós nascemos de um país em desenvolvimento, ou na época, um país subdesenvolvido. Em segundo lugar, porque se você for pensar em termos dos valores que nós defendemos, os valores da democracia,
e a gente defende isso, defende com muito rigor os valores da democracia aqui no Brasil, mas veja bem, quando você analisa os sistemas eleitorais que supostamente são democráticos aqui no Brasil, nós vamos ver que não são tão democráticos assim. Você veja como funciona hoje o Brasil, o financiamento das emendas parlamentares que tiveram, supostamente é uma democracia a brasileira, mas o papel das emendas parlamentares nas eleições de 2024 para os municípios ou nas eleições de 22 que elegeu esse Congresso Nacional brasileiro, que a maioria é de direita ou de extrema direita, você pode questionar que democracia é essa. Em segundo lugar, eu diria o seguinte: a social-democracia europeia de fato defende a democracia? Qual tem sido o posicionamento dos partidos sociais-democratas e dos governos sociais-democratas europeus em relação, por exemplo, à Palestina e ao genocídio em Gaza? Entendeu? Então, por isso que eu digo, nós temos direito ao desenvolvimento, nós, os países do sul global, temos direito ao desenvolvimento, nós temos direito à justiça social, nós temos direito à soberania. E o que move os países na sua política interna e a sua política externa são os interesses do seu povo, ou os interesses de alguns setores do seu povo, em alguns casos, setores empresariais, setores financeiros, ou do povo como um todo. Então, assim, eu não aceito que venha falar, cobrar uma suposta contradição nossa, porque nós estamos num mundo complexo onde as alianças não se dão por aí. As alianças não se dão em termos de democracia e não democracia. Vamos pegar o governo Biden. O governo Biden, de fato, foi muito importante para o reconhecimento das eleições aqui no Brasil, por interesses, não pelos belos olhos da democracia brasileira, porque em outros momentos, governos democratas nos Estados Unidos também se aliaram à, à direita ou à extrema-direita aqui no Brasil. Veja o Obama, através da NSA, fiscalizou ou ouviu ou botou escuta nos telefonemas da Dilma e da Merkel, porque a Dilma tinha acabado de descobrir o pré-sal aqui no litoral brasileiro, as imensas reservas do pré-sal. E era o Obama, um representante supostamente do que há de mais avançado na democracia estadunidense. Não é nada democrático botar a escuta por causa. E por que o Obama fez isso? Para defender os interesses do os seus interesses do seu país, de setores do seu país ou do seu povo. Então, os países, eles se movem, na sua política externa e na política interna, eles se movem de acordo com os interesses do seu povo. Nós, do PT, queremos ter o direito de trazer para o povo brasileiro um desenvolvimento, justiça social, soberania, porque é isso que nós fomos eleitos para isso. E aqui, no nosso plano, no plano interno, vamos fazer o possível para aprofundar a democracia, os instrumentos democráticos, a participação social, a participação popular, que também temos um déficit muito forte disso nos nossos governos, se você comparar com outros governos de cunho progressista que tem uma participação popular mais protagonista do que tem aqui no nosso caso. No nosso caso, a participação popular, inclusive no nosso governo, deixa muito a desejar. Já tivemos orçamento participativo, já tivemos outros instrumentos mais avançados que, por circunstâncias diversas, podemos até fazer o debate sobre isso, nós não estamos conseguindo fazer. Fizemos muito nos governos Lula 1 e Lula 2. Mas eu não aceito que vocês cobrem, que os países do norte do mundo cobrem posição democrática, entre aspas, ou civilizada dos países do sul global, quando seus interesses não se movem por aí. É por isso que eu entendo perfeitamente o cara lá da Alemanha falar: não, nós não vamos, eu não concordo, mas o ministro alemão diz: nós somos contra a tributação dos super ricos. Não falou isso?
Falou. E o cara era do Partido Social Democrata Alemão, ou é de uma direita civilizada, é de um país. Então, muita calma nessa hora. Nós, os países do sul do mundo, temos direito ao desenvolvimento com soberania. E sim, vamos defender o multilateralismo, vamos defender soluções negociadas, vamos defender que o Conselho de Segurança da ONU não seja esse conselho que aprovou a invasão do Iraque em cima de uma grande mentira contada pelos Estados Unidos, que não consegue condenar o governo de Israel pelo genocídio que faz na Palestina e assim sucessivamente. Então, não pode ter, vamos dizer, dois pesos e duas medidas quando se trata dos países do sul global que têm o direito a se desenvolver com soberania e com justiça social. Sim. Obrigado, Mônica. Está pegando fogo um pouco, mas tudo bem. Nós temos a mão levantada do Andreas e da Letícia. Então vamos ao Andreas e a Letícia. Olha, eu estou olhando para o relógio porque nós queremos também contemplar as perguntas e comentários da plateia, do público. Então, 4, 5 minutos para cada um. Andreas, por favor. Certo, vou tentar. Não, acho muito importante, James, esse questionamento que você está fazendo e quero responder da seguinte maneira. Quase todos os dias, né, na imprensa alemã, se lê sobre investimentos da China em outros países do sul global, com uma certa crítica, né? Aí causa dependência desses investimentos, causa algumas coisas que são negativas para os países. A mensagem que está dentro dessa imprensa é: se vocês aceitariam, né, os investimentos, nesse caso alemães, seria muito melhor, porque são bons investimentos que respeitam direitos humanos, que são mais justos. Toda essa mensagem, né, e exatamente essa mensagem é o erro em toda essa questão, porque se sabe muito bem no sul global que os investimentos, a Mônica falou, né, no mesmo sentido, não tem nada disso. Sempre foi, né, uma política colonial ou pós-colonial, sempre liderado pelos interesses econômicos desses países, né, do Ocidente. Então, você tem muito essa impressão de que, né, especialmente na Europa, a imprensa, as pessoas, os governos realmente acham que eles estão fazendo uma política econômica melhor e por isso podem criticar a China, que faz diferente. Né, porque eles não analisam realmente, porque eles não analisam a si mesmo. Então, também não estão analisando o caso da China, ou quando só analisam, né, alguns problemas nos investimentos da China, é uma análise incompleta. Então, nesse sentido, eu concordo. O Brasil, como eu também falei no começo, tem o direito de escolher, talvez entre e busca o mal menor, mas não tem, no momento, uma oferta, digamos, realmente boa. Não posso falar realmente de todos os investimentos chineses, porque também não conheço em cada caso. Mas você também fez esse questionamento. Agora, se eu respondo do meu ponto de vista, né, e não do ponto de vista o que eu leio na imprensa alemã, nesse caso, é muito mais difícil a resposta, porque eu acho que os BRICS poderiam sim ser uma alternativa que seria interessante, esperando, talvez realmente nasce, cresce uma coisa que é melhor do que a gente conhece. É isso que a gente quer, né? Realmente, né? Temos que ter um pouquinho de otimismo, mas temos que ir com muito cuidado e sabemos, só vou dizer duas coisas. Se aí se construa outro ator, né? Uma aliança poderosa no mundo, pelo menos duas coisas têm que ser garantidas: mais participação dos povos, das sociedades civis, e mais justiça social, o que a gente não tinha nas últimas décadas, nem nos últimos centenários, né? E como a gente faz isso? Eu acho que isso é o momento hoje. Tem muitos eventos sobre BRICS, né, aqui no Brasil no momento, então a gente tem que ir lá como sociedade civil, como pensadores, todo mundo, e colocar esse debate. De que maneira a gente pode participar? Ser proativo e dizer: queremos participar, temos essas dúvidas, temos essas propostas, e ver como esse processo avança, porque isso que eu estou falando aqui não é uma questão de meses, né? Isso vai ser uma questão de muitos anos,
mas temos que, digamos, ter essa participação, porque se a gente deixa de novo só para certos governos, né, e cada governo, né, tem a sua própria forma de democracia, eu acho que é difícil. Quer dizer, para mim, ao lado da justiça social que tem que funcionar, temos que ter algum tipo de participação que está em construção. Obrigado, Andreas, Letícia. E depois vamos passar para as perguntas do público. Letícia, você vai entrar nessa controvérsia? Não vou entrar diretamente nessa controvérsia, mas eu vou entrar na controvérsia sobre a questão da participação e das contradições, né? Um pouco para trazer o ponto de vista, né, da sociedade civil nessa discussão das COPs, né? Quer dizer, você não pode dizer que as negociações não avançaram nada ao longo dos anos, né? Mas ela não avançou na direção de efetivas soluções que levem a reduções das emissões dos gases de efeito estufa. E não se avançou, quer dizer, isso tem uma relação direta com o que Andrés fala agora há pouco, porque, na verdade, as soluções que têm saído das COPs, né, elas têm significado muito mais falsas soluções, né? Seja o que se planteia, o que se propõe como transição energética, né? Ou como mercado de carbono, sob propostas de financiamento, sempre são soluções que têm profundos impactos nos territórios e que está muito mais preocupada, né, de garantir o padrão de consumo, né, dos países do norte que existe dentro do sul, né? Ou seja, quer dizer, você tem uma grande falha nas negociações que é exatamente não olhar para essas soluções, né? Quer dizer, se você não olhar, né, para os problemas estruturais do nosso sistema econômico dominante, né, se você não olhar para as desigualdades que estruturam esse sistema. É muito difícil você encontrar uma solução, né, seja para a questão das mudanças climáticas, seja para o desenvolvimento e etc. Quer dizer, na perspectiva da justiça ambiental e da justiça climática, os problemas ambientais, né, e as desigualdades sociais, elas são os dois lados de uma mesma moeda, né? E até agora, e você não tem como atingir o outro sem atingir, né, sem atingir um, sem atingir o outro. E até agora as COPs, mas também o G20 e os BRICS, eles não têm respondido a isso, né? Então, nesse sentido, é importante sim a participação e o protagonismo da sociedade civil, né? Mas para pressionar por mudanças estruturais efetivas, né? Então, nessa perspectiva, quando a gente está pensando a ambição dos países, né, com relação à redução das emissões, da redução das emissões dos gases de efeito estufa, né, a gente sempre está pensando para quê e para quem e como, né? Ou seja, para você reduzir para você ampliar as ambições do país de redução das emissões, é importante que elas estejam baseadas em soluções reais que estão nos territórios, né? Por isso que, de uma certa forma, é bom também essa proposta dos círculos, né? Porque, ou seja, essas soluções elas têm que estar baseadas em quê? Na garantia, né, da defesa dos direitos à terra e território, né, de uma transição energética efetivamente justa, né, que significa a redução do petróleo, mas também da mineração, a descentralização econômica, a diversificação produtiva, enfim, né, você tem a transformação do sistema alimentar em bases agroecológicas, a democratização do financiamento climático. Eu não sei se o André, se tiver depois uma chance ainda de responder nas próximas perguntas, né? Nós temos observado muito um impacto de todo esse debate climático, do financiamento climático, sobre a cooperação internacional, né? A cooperação internacional está se voltando muito para isso, e a gente vê que tem muitas questões que estão ficando para trás sobre a questão das mulheres, dos direitos humanos, né? E eu fico preocupada que tudo isso aconteça, né, num ano que a gente terá uma conferência sobre a questão do financiamento para o desenvolvimento e que é muito pouco falada e discutida. Agora temos uma tarefa difícil, que o tempo está correndo
E a tarefa é de ouvir os comentários e as perguntas do público e passá-las para vocês. Me desculpe, muitas questões que foram levantadas não puderam ser aprofundadas. Nós estamos realmente num âmbito de discussão muito extenso e complexo, mas vamos Sim. ver, Miriam, por favor, quais são as perguntas. Qual é a importância do Brasil para a Alemanha no governo Merz para além do acordo EU-Mercosul? Com base no acordo de coalição, a América Latina não parece ser uma prioridade para a política externa do novo governo alemão. Pergunta para Andreas. Não vou avaliar esse novo governo, né? Porque não é tanto tema. Muito feliz, não estou com isso que a gente tem ali, mas tem respeito ao acordo Comunidade Europeia-Mercosul, o interesse está bem claro. Como tinha dito, né, o maior ator na Europa nesse acordo é a indústria exportadora da Europa e nesta a parte alemã é muito grande. E se sai esse acordo do jeito como ele está escrito, vai aumentar o acesso ao mercado do Mercosul para esses produtos e vai ter mais ganâncias. É uma coisa muito simples. Nesse sentido, no caso da Alemanha, até que vai ter pingando alguns benefícios para a população, porque se as indústrias estão andando bem, também tem um pouquinho mais de impostos, né? Mas só um pouco, né? E não vamos falar da situação do Brasil, que vai sofrer muitas consequências ruins, né? Até né, nas compras governamentais que estão dentro do acordo, e a necessidade de se industrializar vai ficar mais difícil, de se reindustrializar vai ficar mais difícil ainda. Então, economicamente, Merz quer e diretamente falou: vamos com rapidez fechar esse acordo. E o outro argumento que sempre tem, né, quando se fala com toda a diplomacia alemã, é que é um grande interesse geopolítico, porque tem uma aliança histórica, né, até quase que religiosa, né, pela história entre a América Latina e a Europa. Um, e essa aliança não está mais funcionando tanto, por exemplo, né, o maior parceiro, né, do Brasil, claramente, é a China, e a Europa, digamos, está relativamente longe. A Argentina também não é muito diferente. Então, fazendo esse acordo, também é um pouquinho aumentar, né, esse poder geoestratégico da Europa dentro do mundo que está perdendo esse poder. Então, se aliando bem com a América do Sul, isso sim é um interesse da Alemanha. Mas, como eu já tinha dito, a Alemanha ou a Europa em total, às vezes, não estão mais tendo uma análise muito clara de vários assuntos. Por exemplo, na guerra da Ucrânia, eles têm uma posição, tudo bem, só que uma posição que não avança em nenhuma direção. Eles querem a paz, querem, digamos, né, que a Rússia retroceda, mas não está avançando nada. E quando Lula fala, bom, temos que dialogar, e até com pessoas ruins, vamos dizer assim, né, como Putin, aí o que que a Europa faz? Grita, como você pode, digamos, falar com uma pessoa dessas? Né? E digamos, isso para mim é uma fraqueza da Europa, e eles, inclusive com o Mercosul, eles não vão conseguir ter uma relação realmente, né, onde o Mercosul e a comunidade europeia vão se juntar e juntando forças, porque a Europa não está mais entendendo o que está acontecendo no mundo e qual é esse novo papel que está já exercendo o sul global, e ali é o Brasil como um dos primeiros atores. Então, ficou por aí, né? Digamos, o interesse está claro da Alemanha, mas além do econômico, os resultados vão ser limitados. Alguém gostaria de responder à questão das reformas das Nações Unidas? Mônica? O Luiz, eu gostaria de comentar e de aproveitar a comentar essa sobre a reforma da ONU, porque há um pleito brasileiro de reforma sobre isso, e aproveitar e já comentar sobre as projeções para a sucessão do Lula. Claro, excelente. E aí vamos, em sequência, passar a palavra para os outros também comentarem as Tá bom. perspectivas, porque nós estamos
Mais Isso, 9 fechando, minutos. né? Certo, fechando. Tá. E, Mônica? Não, eu vou tentar ser bem rápida. O presidente Lula, o Brasil, o governo brasileiro e o presidente Lula têm insistido na reforma dos organismos multilaterais, especialmente do Conselho de Segurança da ONU. Primeiro, tem um pleito do Brasil de fazer parte do Conselho de Segurança da ONU. Esse pleito já é muito antigo, não é muito fácil construir isso, mas o que aí já é uma visão minha e mais partidária do que só do presidente Lula, o mundo hoje precisa mesmo que a ONU ela seja reformulada, porque da forma como ela está hoje, ela quase não tem papel nenhum e ela é vista como um organismo que não tem função, não tem função. E para nós que defendemos o multilateralismo, o PT e o governo brasileiro têm muito interesse em fazer esse debate da reforma da ONU a partir do seu Conselho de Segurança, mas não somente. Sobre o tema das projeções para o futuro aqui no Brasil, que o Kleber colocou, eu vou falar especificamente do Brasil. O presidente Lula deve ser candidato à reeleição em 2026, porque aqui no Brasil virou natural o presidente, a não ser que tenha algum problema de saúde, ser candidato à reeleição, que isso é mais ou menos usual do costume político. Mas ainda assim, o presidente Lula tem dito uma coisa muito importante, que ele diz o seguinte: todo mundo aqui se pergunta o que vai ser do PT do Brasil e da esquerda brasileira, mas principalmente do PT, quando o Lula não puder mais ser candidato. E o presidente Lula tem dito uma coisa muito importante, que ele diz: o meu sucessor, se tudo der certo, o meu sucessor não será uma pessoa, será o PT, será o partido que vai liderar uma coalizão mais à esquerda, e por isso, esse ano de 2025, nós estamos muito empenhados num processo de renovação das nossas lideranças, que no caso do PT é feito por eleições diretas. Nós temos mais ou menos 2 milhões de filiados, esses 2 milhões de filiados terão direito a eleger as suas lideranças desde o seu bairro até o nível nacional, que vai ser no 6 de julho. E isso é muito importante para nós. Um dos exemplos que a gente tem acompanhado de perto é o exemplo do Morena, no México, que o presidente López Obrador fez um bom governo, elegeu a sucessora, mas construiu um instrumento que eles chamam de partido movimento, que é o Morena, que conseguiu uma vitória eleitoral muito significativa, mas também absorve muito dos movimentos sociais e populares nas suas estruturas. Então é nisso que nós acreditamos. E muito obrigada pela oportunidade de participar aqui. Sim, eu que agradeço. Bom, agora é sério, porque nós temos 6 minutos, ou seja, a questão das perspectivas em 1 minuto e meio, Letícia, e não estou vendo o James. James também, 1 minuto e meio. André, se quiser falar também sobre isso. Bom, vamos lá, Letícia, começa você. Vamos lá, 1 minuto e meio. Eu Sim, acho que tem um elemento ainda para falar da perspectiva de futuro, é que acho que também não vai adiantar apenas uma nova liderança se a gente não conseguir mudanças profundas dentro do nosso Congresso, e a gente não conseguirá mudanças profundas dentro do nosso Congresso com a estrutura de emendas que a gente tem hoje, que rouba o financiamento público. Muitos senadores e deputados federais têm mais recursos que secretarias dentro de ministérios, principalmente as secretarias que estão voltadas para povos e populações tradicionais, para as questões populares. A outra coisa, sobre a questão da governança, da nova governança global, que a gente precisa discutir, isso está dentro do debate climático, a gente precisa trazer para esse debate o papel das grandes corporações têm sobre aí, ou seja, elas são sujeitos políticos, não só econômicos desse debate, e elas influenciam a correlação de forças. A gente está aqui o tempo inteiro só falando dos países, a gente precisa entender também o papel das grandes corporações nisso, né? Inclusive limitando as políticas dos países. E, por fim, eu queria dizer que é importante a gente trazer e visibilizar mais o debate climático dentro da discussão das relações internacionais e da geopolítica. Foi isso que eu tentei trazer ali no nosso debate, porque
por dentro das COPs, né, você tem tido ali um impacto importante, né, de mudança dentro do sistema financeiro internacional que precisa ser melhor compreendido dentro dessa discussão. Obrigado. Foi rápido, sim. James, não estou vendo você. Você tem 1 minuto e meio também. Obrigado. Só para esclarecer duas coisinhas rápidas. Mônica, eu falei com PT, tipo social-democracia europeia, para dizer que não é para mim o modelo da União Soviética, nem da China, da Coreia do Norte, nem dos Estados Unidos. Eu acho que é um tipo de governo que quer oferecer bem-estar, mas pode ser que esteja errado. Eu dei uma analogia, mas eu estava tentando explicar que tipo de programa de governo que tinha PT. Eu conheço o PT desde a sua fundação, vocês sabem disso. Eu fui militante do PT quando morava em São Paulo nos anos 70, 80. Segunda questão, é, é uma subjetividade, mas eu sou gay, líder do movimento LGBTQ da ala esquerda no Brasil. Eu não posso ir para a União Soviética, Rússia agora, porque se eu vou lá e defendo a questão do movimento LGBTQ, é 8 anos de prisão. É subversão. São penas piores do que as penas do governo Médici em várias áreas, não todas as áreas. Então, essa é uma questão. É uma dúvida, porque sabemos muito bem como o PT, o PSOL, tem defendido o movimento LGBTQIA+, mas é uma limitação. Sobre previsões, eu acho que eu quero lembrar uma música do Chico Buarque de Holanda, Vai Passar, porque realmente, para mim, pelo menos, o pesadelo dos Estados Unidos vai passar e a gente vai nessa luta reconquistando elementos democráticos da sociedade americana, que não é democrática em muitos sentidos. E eu acho que é muito importante prestar atenção à situação nos Estados Unidos, porque, infelizmente, há uma antropofagia e às vezes, uma tendência de copiar as coisas tanto da Europa ou dos Estados Unidos. E eu acho que o Trump eh, gerou o Bolsonaro em certo sentido, e eu acho que não é prioridade de Trump nesse momento, porque não é interesse, não está interessado em construir um novo apartamento de hotéis em Copacabana. Mas é bem capaz que, se eles prestam atenção, eles vão interferir nas eleições. Depende muito da articulação do Eduardo Bolsonaro e outras pessoas nos Estados Unidos, nesse momento, com Steve Bannon e outros sectores que estão superarticulados, não somente nos Estados Unidos, mas na Europa, para uma interferência. E sabemos muito bem que a CIA já tem uma experiência de anos de como interferir nas eleições, como fizeram nas eleições de 62 no Brasil, para influenciar os resultados eleitorais. Então é isso. Muito obrigado pelo convite. Foi excelente esse debate. Aprendi muito e são pessoas maravilhosas com quem eu tive a honra de estar juntos com eles hoje nesse debate. Muito obrigado. Realmente são pessoas maravilhosas. Eu quero agradecer as palestrantes e os palestrantes com suas análises ricas, e eu acho que ainda teríamos algum tempo para debater algumas questões que não ficaram claras, mas nós vamos fazer uma documentação dessa reunião e, quem sabe, continuar em algum momento. Eu queria agradecer também as organizações que nos apoiaram nesse encontro, e um agradecimento especial aos nossos intérpretes, Andrea e Martin, que sofreram. Eu acho que talvez nós tenhamos falado em algum momento muito rápido, mas eles são craques nisso, eles sabem fazer o trabalho. Então, muito obrigado para eles, para tornarem esse diálogo multilíngue. Multilíngue não foi porque falamos em português, mas o público, em grande parte, foi alemão. Quero também agradecer a uma pessoa que nem sei se está na plateia, no público, que é o professor Sérgio Costa, do Instituto de Estudos Latino-Americanos e do MESILA, que apoiou sempre, desde o início, esses ciclos de debate e também este evento. Bom, ficou claro para nós, o papel internacional do Brasil é contraditório, é desafiador, mas tem muitas possibilidades também, e o nosso mundo polarizado, o Brasil pode cumprir um papel, não um papel passivo, um papel ativo. Seguimos, então, em diálogo, nos espaços desse ciclo Brasil a Berlim,
E aproveito para anunciar também o nosso próximo evento, que é um debate muito importante sobre as redes de extrema-direita na América Latina e as suas relações transnacionais, principalmente com a Europa. Nós temos na Alemanha um partido de extrema-direita muito amigo do Bolsonaro. Então, nós vamos continuar essa discussão no dia 11 de junho. Vamos ter uma discussão sobre as redes de extrema-direita. Muito obrigado. Desculpe alguma coisa, como se diz em português, não é? No Brasil, desculpe alguma coisa. E até a próxima.